Bom, continuando o curso, o treinamento de dados ambientais, eu vou fazer agora um comentário de análise em cima de um outro treinamento que eu dei no ano passado, em um curso que a gente fez no Instituto Irerê, na época, promoveu um treinamento que é o Mega Curso em One Health, que está disponível no YouTube também, eu vou colocar o link depois. E dentro desse curso eu abordei a saúde da atmosfera, eventos meteorológicos e nosso meio ambiente. O que eu vou fazer aqui para essa parte inicial do curso, dentro daquela programação que eu coloquei, é falar um pouco sobre o que são os dados ambientais e como que eles são usados. Eu vou passar por alguns. Essa aula aqui é uma aula de 1h30 que eu não vou repetir ela, ela está disponível. Eu vou só passar pelo que foi usado nessa aula para mostrar um pouco do que de dado ambiental e análise ambiental é feito atualmente e que dá para você linkar uma coisa com a outra. Qual que é a importância desses dados e qual que é a importância dessa informação dentro da nossa rotina, porque para onde quer que a gente olhe, assim como mapas estão presentes na nossa rotina hoje em dia, dados estão mais presentes ainda. Inclusive, os mapas são um desses dados. Você tem uma tendência a ter cada vez mais informação disponível e necessária para você fazer suas atividades. Então, com o tempo, a análise de dados, em geral, ela tende a ser cada vez mais presente na rotina das empresas e das instituições. Porque você precisa ter formas de melhorar o que você faz com os dados. A gente pensar que a história de tudo isso é muito recente dentro da história da humanidade, a gente tem lá um computadores que hoje todo mundo, quando principalmente quem é mais jovem, acha sempre estiveram aí, eles são coisas de menos de 100 anos. Os mapas, apesar deles existirem há até milhares de anos, mas no Brasil você ter mapas bem detalhados há pelo menos 500 anos, você só passou a usar mesmo o mapa o tempo todo recentemente. Você tem dado meteorológico, né, dado de atmosfera, por mais que você tinha também informações, você tem algumas coisas históricas, você só passou a ter acesso à informação de sensoriamento remoto, de satélite ou de aerotransportado com aviões, talvez ali da primeira, segunda guerra mundial para frente, que é quando você começa a usar sensores remotos, quando você, por necessidade de estratégia de combate, você desenvolve algumas tecnologias, depois com a corrida espacial você desenvolve outras tecnologias, e as tecnologias começam a ser usadas em outros campos não conflituosos. Então você consegue desenvolver essas coisas que hoje a gente usa e a gente toma por garantido, né? A gente considera que elas sempre estiveram aí, mas que fazem parte da nossa rotina, fazem parte do dia a dia. Hoje você tem um celular no bolso que tem todos os sensores que foram desenvolvidos nesses últimos 100 anos, acumulados em um itemzinho só, e que ele faz isso tudo muito melhor do que se fazia, por exemplo, 10 anos atrás, com tudo que você tivesse inclusive computador, não só fotografia, imagem, mas a qualidade de tudo que você consegue fazer e a capacidade de processamento desses pequenos é, gadgets, né, desses pequenos dispositivos, você tinha, até pouco tempo atrás, de usar um supercomputador para fazer o que hoje um iPhone ou um Android faz com um aparelhinho que cabe na sua mão e que não, enfia no bolso e não pesa quase nada. Então eu vou passar aqui. A ideia nessa apresentação foi na época de você ter avaliar a vida, biodiversidade e extinção na Terra, a observação e modelagem do planeta, como que ela é feita, as informações ambientais que a gente tem, a economia, energia e clima, a relação entre eles, as florestas, a poluição, eventos extremos e biodiversidade. Na época, como era o One Health e estava relacionado ao Covid-19, eu fiz uma atualização de um estudo que eu tinha feito em 2020 sobre o impacto da Covid. Também está disponível, vou colocar esse link também, sobre o impacto do Covid em relação à atmosfera, né? O que se tinha na época
de dados de meteorologia que influenciavam de alguma forma a propagação e a continuidade da pandemia. Fica em casa, sai de casa e o clima, que é uma relação sobre o que vai acontecer depois, o quanto que é importante, seria importante você ter uma previsão do que vai acontecer com o clima para você prever tanto a pandemia que estava acontecendo ainda e quanto próximos eventos que sejam de saúde e que sejam de alguma forma relacionados a condições meteorológicas ou climatológicas, além dos desastres, eu nem entrei nesse mérito do desastre, de desastre natural, e a importância das variáveis importarem para a pandemia, aí o que tinha acontecido em 2020, o que aconteceu em 2021, e se é possível recuperar o meio ambiente ou fazer um novo. Aí aqui é uma atualização, na época é um dado de um projeto que estava iniciando, hoje ele está mais avançado, que é uma iniciativa de análise de dados de área de regeneração florestal, e que depois, mais para frente, quando a gente for analisando os dados desse treinamento, eu vou acabar passando também por esse tipo de informação. Para análise dos dados na época, eu usei dados de atmosfera, que é o que foi usado no, no, na modelagem do período agora recente, né? A gente tem o avanço desses dados. Aí, para começar com isso aqui são informações que a gente já tem meio que desde do primário, né? Da composição da atmosfera, do que ela é, onde que a gente vive. E aí, dentro dos dados ambientais, a gente tem como uma parte muito importante, deixa eu tirar aqui por causa do crédito, aqui é um estudo de um professor de biologia, que é o Sérgio, e que eu tirei de uma apresentação dele dados, acho que se eu não me engano essa apresentação já tem vários anos que são usados, partes dela em vários lugares, e que tem aqui o histórico do território mundial, né, da distribuição dos continentes. Você tem a, a definição de vida, isso faz parte do dado, né? Você começar, para poder começar a olhar a relação da saúde e a atmosfera, você teria que pensar primeiro quem são os seres vivos que eu vou preocupar com a saúde e com o impacto da atmosfera em cima daquilo. Aqui ele tem um estudo também sobre biodiversidade. Então, como que a biodiversidade no Brasil foi sendo conhecida ao longo do tempo. Essa aqui é a carta de Caminha, de Perpétua de Caminha, que tem registro. Então, assim, inclusive isso, você só tem registros definitivos e bem detalhados e já com conhecimento científico de, no caso do Brasil, de 1.500 anos para cá. Antes disso, você tinha relatos e algumas coisas dessas foram escritas em livros, mas são muito raras. No mundo inteiro, você tem ali da escrita, né, da criação da imprensa para frente, aquilo vai acelerando. E você começa a ter registros muito mais frequentes e muito mais disponíveis e fáceis de você reproduzir. Para chegar hoje no que a gente tem acesso a quase todos esses livros, essas histórias que antes você só ouviria falar, hoje você tem até acesso, consegue pedir, encontrar na internet alguns desses. Aqui, para meio ambiente, no Brasil, você começa tudo do histórico mais recente no século XIX, né, no começo do século XIX, de 1800 para frente, que o Darwin e o Wallace, na verdade, isso, tanto a teoria de origem quanto o próprio naturalismo vai vir depois, a ecologia vai vir depois, todas as coisas que vêm para frente são desse período no mundo inteiro, né? Não é só no Brasil. Aí a gente busca pelos dados históricos, então tem o que a gente vai falar um pouco depois dos dados de coleção do museu aqui, né, do Instituto Nacional do Mata Atlântica, mas também de outros lugares, que a gente acaba usando os registros que tem no GBIF lá, que é um dos dados que a gente vai trabalhar, tem dados desde essa época aqui, desde 1800, você encontra registros. Você olhar, por exemplo, na figurinha lá que eu usei no grupo de discussão,
você encontra no GBIF, a partir de quando as bactérias são descritas, você começa a ter registros de bactéria. Antes daquilo não tinha. Você consegue identificar pelas características dos registros de espécies que existem historicamente do mundo inteiro, que hoje a gente consegue acessar tudo, apesar de ter problemas dentro, de ter muito dado que precisa ser corrigido, você consegue acessar um histórico que antes você não sonharia em ter acesso. Eu fui conhecer esses dados mesmo agora aqui no museu, dos últimos 2 anos. Dado de biodiversidade, baixar e usar, né? Antes eu conhecia, mas conhecia só superficialmente. Aqui, registros históricos, dados, aí a parte de a base do conhecimento que a gente vai precisar incluir também nessas análises de dados, de onde veio aquilo que a gente está analisando e por que aquilo pode ser de onde que a gente vai partir com as premissas, né? Você tem um conhecimento anterior que depois você vai avançar para frente. Esse dado aqui é o que depois a gente vai acabar tendo que olhar um pouco. Eu não sou familiarizado com todos os nomes, mas eu encontrei também formas de você usar isso sem ter, de forma que fique técnico, que você consiga entender o que você está fazendo, mas mais importante que quem trabalha realmente com aquele dado consiga entender a parte que você está avaliando. Então, se alguém chega para mim para conversar sobre um dado desse, por mais que eu não conheça as características daquele filo ou daquela classe que eles estão trabalhando, eu tenho formas com as informações que eles me passam de buscar dados que eles não têm costume de acessar, então que eles teriam dificuldade de utilizar e fazer a parte de análise de filtragem, de encontrar a informação e fornecer de volta, que facilita a vida de todo mundo. Então, depois as pessoas vão fazer as análises profundas do ponto de vista do especialista naquele animal, naquela planta, usando os dados que eu entreguei, mas eu tenho condições de entregar resumos e análises dos dados que eles são especialistas, ou para vários especialistas ao mesmo tempo, só sabendo lidar com as informações, né? Lidar com as classes de dados, com a filtragem e análise de informação. Aqui seria o histórico, né? Quantos milhões de anos atrás. Então, assim, nas coleções a gente está falando aqui para frente, mas todas as divisões dessas coleções estão relacionadas a esse histórico biológico do mundo. A extinção, isso aqui é uma coisa que eu acho legal, que é a extinção tanto nossa, de todas as espécies, quanto de toda a informação que a gente tem, é um fato. Um dia vai ser extinto, um dia aquele dado não vai mais existir, um dia aquele dado não vai mais ter utilidade. E isso também tem que ser discutido. O que que você vai encontrar, para que que você vai encontrar e quando que isso não vai mais servir para nada, se é que se isso chegar, né? Se você vai conseguir prever também quando que isso vai acontecer ou não. Daqui de dados, depois a gente pode olhar lá para frente, mas ó, aqui é a percentagem de dados de espécies ameaçadas de extinção na época. O que é que essa classificação de espécies também é importante. Você tem as listas de espécies ameaçadas, não ameaçadas, extintas, e aí isso você consegue buscar registros hoje históricos, né, mas que já foram um registro imediato de coleta daquilo em algum momento no passado, e a gente encontra nessas grandes coleções de biodiversidade as informações sobre o que foi estudado na época, sobre o que foi coletado na época. Aí aqui a gente tem uma parte da medicina tradicional, então, além dos dados biológicos, a gente usar os dados de histórico-cultural, local também, isso também é considerado um dado ambiental para entender o nosso ambiente, né? Aqui, muito dado de campo, que você vai juntar do pessoal de floresta ou de meteorologia, mas que você vai coletar no local que você quer medir, a modelagem daquilo, que pode ser feita por computador, né? Você vai pegar os dados de campo e os dados do meio ambiente e jogar para um modelo físico, para um modelo, uma simplificação de um dado de uma simplificação da estrutura e do funcionamento
desse evento que você está estudando. E aí, dentro desse evento, tem uma parte que é bem conhecida quando você modela tanto floresta quanto o tempo. Você só vai ter uma resposta do modelo, por mais que você tenha um modelo muito bom, a resposta do seu modelo sempre vai ser tão boa quanto ou inferior ao dado que você fornece para esse modelo. Então, a análise e a introdução dos dados, a coleta de dados confiáveis, a coleta de dados verdadeiros ou em quantidade suficiente para você conseguir fazer a sua análise é tão importante quanto o seu método e o seu modelo lá na frente para você tirar as conclusões. Isso é uma coisa que entra naquelas 7 etapas de análise de dados. Não adianta eu decidir por usar um dado errado no começo, que lá na ponta eu não vou conseguir ter uma informação suficientemente boa. Ou então, se eu não fizer a limpeza adequada daquele dado, na hora que eu chegar nas conclusões lá para frente, que eu encontrar alguma coisa, isso daí não vai ser algo confiável, não vai ser um dado que eu vou conseguir usar sempre. Então a, aqui é parte dessa importância, né, de você observar, de você... São dados também, a fotografia também vão ser dados, então você pode precisar inicialmente de dados tabela, né, planilha e banco de dados, mas dentro desse tabela, planilha e banco de dados, você pode ter dados de natureza diferente. Eu não vou ter só números ou palavras, eu posso ter também imagens, eu posso ter dados vetoriais, que são pontos, polígonos e linhas que descrevam alguma coisa no planeta Terra, ou então dentro de uma estrutura, por exemplo, um projeto de arquitetura, né, um projeto de engenharia, pode ser que eu tenha informações ali que se correlacionam, mas que não são só palavras e linhas. Talvez elas possam ser descritas, mas é mais difícil você guardar a descrição e depois recuperar essa descrição do que talvez guardar um desenho ou uma fotografia. Os dados nossos aqui de coleção são essas informações que aí a gente não vai entrar na análise de dado agora, mas que os cientistas que trabalham com aqueles dados têm formas de acessar e fazer novas análises nesse dado que está guardado nessas coleções. Então, além dessa análise que a gente vai fazer usando a coleção remota, né? Você tem uma coleção acessível de forma digital de longe. Se alguém se interessar pela sua análise, se alguém se interessar por algum item daquela análise específico, por exemplo, encontrei um sapo ali dentro que, pela sua análise, tem um sapo de 1930 e eu achei que esse sapo não tinha sido descrito antes de 1950. Ele pode ir atrás do nosso dado, encontrar a fonte, encontrar aquele sapo lá dentro da coleção, ver em qual coleção, dentro da lista do GBIF de biodiversidade, ver em qual coleção que ele está, vir aqui e vamos dizer que seja esse 5.142 que está aqui dentro desse pote. Ele vai entrar lá e ver se aquilo lá é o que ele está esperando, ou se foi partir de um novo estudo usando o resultado desse inicial. Então, aí também a importância de você saber a origem do dado, de onde veio, o que ele significa e como que alguém pode encontrar aquele dado de novo ou replicar o que você fez, considerando os dados que você está entregando para a pessoa, né? Aqui é parte histórica, mas isso é bem genérico. Uma questão importante que a gente vai ter que pensar na análise do dado é a escala de tempo que eu estou descrevendo aqui. Então, assim, você tem coisas aqui do lado esquerdo que acontecem numa escala de minutos na internet, né? Esse aqui é um dado de 2019, mas você tem aí... Hoje, provavelmente, esses números aumentaram um monte, mas quanto que você tem de coisas acontecendo ao mesmo tempo na escala atual, digital. A importância do que acontece seu pode ser na escala de dias ou semanas, de meses ou estações do ano, né? Ou bimestres, trimestres, etc. Ou anos, décadas, séculos e eras. Aí, dentro daquele dado que a gente tem lá, você vai ter formas de analisar aquilo numa escala mais reduzida ou mais ampla, tanto de tempo quanto de espaço. Então, se eu estou analisando só a cidade aqui de Santa Teresa, que é onde fica o Instituto, a minha interpretação e a minha capacidade de detalhar os dados e a análise que eu vou fazer vai ser muito diferente de eu analisar o estado do Espírito Santo inteiro, de eu analisar toda a Mata Atlântica, ou todo o Brasil, ou o continente sul-americano inteiro, e aí você vai aumentando. Se eu quero saber da Terra inteira alguma informação sobre pássaros, o tipo de análise que eu vou ter, e a minha capacidade de analisar isso, de processar esse dado vai ser muito diferente
de eu olhar os pássaros beija-flores aqui de Santa Teresa. Isso também você precisa pensar na hora de parametrizar e iniciar a sua análise de dados para depois, durante a análise também, você saber o que é possível de ser feito. De preferência, eu gosto de fazer as coisas de forma que você possa replicar a escala, que você consiga fazer algo menor, que é automatizável. Então, eu começo com um processo pequeno, num espaço pequeno, com uma quantidade menor de dados. Mas que, pela lógica que eu estou usando ali, eu sei que aquilo ali vai poder ser replicado para ambientes maiores. Eu não vou tentar fazer, por exemplo, algo que só funcione em pedra e começo analisando uma pedra, um iceberg lá, um topo de um morro de pedra, e depois eu quero ampliar aquilo, eu só vou conseguir atingir os pontos de pedra. Então, se eu vou analisar algo naquela pedra que depois eu quero ampliar, eu tenho que analisar coisas que sejam independentes da característica daquilo só funcionar naquele ambiente. Eu preciso, de alguma forma, ir já prevendo que quando eu precisar fazer uma análise maior, se eu vou ter aquele dado para essa análise maior ou não. Ou então, se eu tenho que fazer uma análise pequena, eu já considero que eu só vou fazer aquela pequena e nunca vai ser escalonada. Eu nunca vou aumentar essa escala ou mudar essa escala para frente em novos estudos. Talvez eu replique ele em uma escala pequena também em outro lugar, independente. Hoje a gente tem esses dados de sensoriamento remoto. Talvez a gente fale de alguns lá para frente, mas em geral você tem informação de radiações de diferentes tipos, né? Então você vai ter dado de ou imagem ou visual, né, o que a gente está acostumado a enxergar, ou outros dados de fontes de radiação diferente, né, de você ter infravermelho, ultravioleta, de tamanhos diferentes. Aqui hoje você já tem a Planet Labs oferecendo dados diários do mundo inteiro com 4 ou 5 canais de observação, acho que eles estão agora com 5, que é o vermelho, verde, azul e Near Infrared e o Red Edge. Então você já tem esse para o mundo inteiro o tempo todo. E você tem também a escala do evento que você está olhando, da informação que você está observando. Então, quando eu for analisar lá um animal ou um evento ou um território, o que está provocando aquilo naquele momento, eu vou precisar fazer uma escala de alguma forma. Tem mudanças que a gente tem na Terra que elas acontecem em escalas muito pequenas e tem coisas em escala muito grande. Se eu estou olhando um- iniciando uma análise de algo que eu tenho interesse em saber como é que ele se comporta em um determinado período, por exemplo, eu preciso ter alguma referência do como que aquilo se comunica com outros eventos que acontecem na mesma escala de tempo que eu estou olhando. Pode ser que se eu olhe, por exemplo, num dia, qual que é a luminosidade, qual que é a refletância, né? Quanto de luz que um copo de vidro no sol emite. Se eu olhar aquilo ao longo de um dia, ele vai variar muito ao longo de um dia. Se eu não levar em consideração que o dia está passando e que o sol está mudando de lugar, eu não vou conseguir chegar em conclusão nenhuma. Talvez eu chegue à conclusão depois de alguns dias, ou depois de observação vários dias em um mesmo horário, eu consigo chegar numa conclusão de que no meio-dia vai ser isso, meia-noite vai ser isso. Mas se eu olhar um dia só, eu vou talvez pegar uma média de algo, mas que não quer significar muita coisa, porque eu não estou comparando em um ambiente controlado, eu não estou considerando o evento que ocorre ao longo do meu período de observação e ao longo do meu período de análise, do que aconteceu com aquilo. Então, essa parametrização é muito importante, você parametrizar os dados do que você está querendo entender e quais são as possíveis interferências do que você está olhando com aquilo. No caso do observação remota, eu preciso também considerar o sensor que eu estou usando e o quanto que esse sensor consegue me informar a informação no nível que eu quero. Por exemplo, se eu estou olhando ocorrências de onças na Mata Atlântica, naqueles dados científicos, não adianta eu tentar usar um satélite porque eu não vejo onça do satélite. Então eu vou ter que ter outra forma de saber, talvez uma armadilha fotográfica, talvez outros registros de científicos, porque se eu não conseguir ter uma fotografia daquele bicho num horário determinado,
eu não consigo, via satélite, saber onde estava aquela onça. Então, identificar, eu não posso, não adianta eu tentar analisar todos os Landsat de toda a história para encontrar uma onça, porque o Landsat, a imagem dele tem 30 metros de distância e nunca vai aparecer essa informação. Isso também é importante, você saber que o dado que você tem, o que você pode esperar dele ou não. Aqui para química e biofísica também, os eventos, que se eu estiver olhando um dado, uma reação de laboratório, né? Se eu estiver olhando uma reação química ou bioquímica e eu estou dentro do laboratório tentando olhar uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, não adianta. E a mesma coisa ao contrário. Se eu estou olhando uma coisa em nível oceânico, eu não posso esperar que eu vou ter resultados semelhantes ou tão precisos quanto dentro do laboratório que eu estou no ambiente controlado. Isso serve também para dado, por exemplo, um banco de dados que eu estou trabalhando. Se eu estou num banco de dados que é muito incerto, que eu não sei a origem, que eu não tenho certeza do que tem ali dentro, não adianta nada. Aqui são alguns exemplos. Eu vou deixar essa parte do sensoriamento remoto para o próximo vídeo. Esse já deve ter ficado mais longo. E aí eu continuo falando sobre o tipo de dado ambiental que a gente pode esperar trabalhar e como que a gente aborda cada um desses.